Estimados telespectadores e internautas, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com Salomão Moiana, sempre assim, todos os domingos. O decano Salomão faz aqui a análise, emite a sua opinião em relação àquilo que foram os temas da semana. Salomão, antes de avançarmos com os temas, tem um ponto prévio a colocar. Boa noite. Bom, eu tenho breve, muito breve. Queria falar das Ezequias do Humberto. Humberto, que falamos muito dele aqui, ele finalmente foi enterrado. Os seus restos mortais foram enterrados na última segunda-feira, dia 18. O que eu queria falar não é de toda a cerimônia do funeral dele, era para ver se... Eu criei condições para ver se os amigos dele, aqueles que a gente conhecia, estariam lá ou não. E, de facto, só vi dois. Aliás, só estiveram lá dois. Nomeadamente o general Atanásio Salvador Mutumuki, o antigo ministro da Defesa, e o doutor Hermenegildo Infante, antigo primeiro secretário do Partido Frelimo a nível da cidade de Maputo. Cadê os outros? Que eram tantos. E estes até são os que menos apareciam. Junto do Humberto. E tem outros tantos que fizeram parceria com ele e não se dignaram comparecer no último adeus a uma pessoa que lhes deu fortunas, que lhes deu a possibilidade de hoje se catalogar como grandes empresários, como pessoas mais ricas que nós temos em Moçambique. Portanto, só queria fazer essa menção e sublinhar uma coisa, que em política não há amigos, em política não existem amigos. Aqueles que parecem seus amigos na política são aqueles que têm interesse em você. E no dia em que os seus interesses não forem mais viabilizados por essa via de se colarem assim, eles desaparecerão imediatamente. É o que aconteceu. Coitado do Humberto, não percebeu isso a tempo e ele faleceu de uma maneira inglória, de uma maneira desgraçada, numa área de penumbra que até aqui eu acredito que o Estado terá que explicar, através de uma autópsia, o que é que aconteceu realmente, porque só dizer que foi encontrado no suado não é... Isso pode valer em casa dele, mas no estabelecimento do Estado, esse tipo de explicação não cola, não é científico. E eu espero que o Estado encontre maneira de explicar com mais clareza, de modo a dissipar dúvidas que pairam à volta disso, da morte dele. Salomão, outra questão também que eu se calhar aproveitar essa boleia desses pontos prévios. Outra semana aqui destacamos a HCB, falamos da HCB, alguém disse, vocês só falam de uma única empresa, mas outras empresas. O Salomão é acionista da HCB ou não? Por ouvir dizer que essa semana vai pagar 297 milhões de meticais em dividendos. Quer dizer, não estamos aqui a fazer nenhuma política, estamos simplesmente a factualizar, no fundo. Sim. Eu acho que a HCB, todos os anos, desde que houve aquela OPA, aquela oferta pública de ações em 2019, todos os anos tem vindo a pagar. E tem vindo a pagar de forma crescente. Tem subido a cota que, aliás, o valor de cada ação que cada cidadão comprou. É verdade, eu também sou um dos acionistas da HCB, em termos de aqueles 7 mil e tal acionistas, eu também estou 17 mil. Eu estou naquele grupo, comprei algumas ações, tal como compraram vários outros cidadãos. E penso que nós estamos preocupados porque as nossas ações têm um valor que está a crescer pouco a pouco. Estão a valorizar. Estão a valorizar, mas pronto, começaram muito em baixo. Então a sua valorização ainda não atinge, por exemplo, as ações de outra CNH, CDM e outras empresas, mas espero que um dia tenham mais valor. Mas o mais importante é que esta empresa, todos os anos, honra com os seus compromissos, paga ao acionista Estado e paga aos restantes acionistas.
O único problema que preocupa esses acionistas é quando é que haverá uma próxima OPA, não é? Uma próxima, para aumentar o portfólio daqueles que já estão lá dentro dessas ações. Exato. Então fica essa nota também da HCB, que vai distribuir esses cerca de 297 milhões aos acionistas. É sempre um processo de inclusão financeira. Claro, é um exercício muito interessante. E não sei porque que outras empresas, como por exemplo aqueles grandes bancos que têm lucros fabulosos anualmente, não enveredam pelo mesmo caminho, fazer oferta pública de ações, para que os cidadãos normais tenham uma cota daqueles bancos todos. Seria ótimo. Seria importante. Porque há empresas que só fazem lucros para si próprios. Aí os seus administradores, os executivos e não executivos, é que nadam em ouro e a população cá fora não aproveita nada da fabulosidade dessas empresas. Exato. Então, vamos avançar. Então, ficou essa nota aqui desta distribuição. Vamos avançar para os temas da semana. Salomão, a semana ficou marcada pela nomeação do Inspetor-Geral do Estado. Salomão Moiano, no último programa, tinha colocado aqui uma espécie de perfil desejável de quem devia ser o Inspetor do Estado. O Presidente da República tomou uma decisão, nomeou a doutora Namachulua como Inspetor-Geral do Estado, foi vice-ministra da Administração Estatal, foi ministra da Administração Estatal e Função Pública, foi ministra da Educação. Qual a análise que faz com relação a que a praça ficou agitada, que a senhora parece que não merecia, não preenche os requisitos, são as mesmas pessoas, já não há nada. Enfim, Salomão, qual é a sua análise com relação a essa nomeação, tendo em conta aquilo que ao longo da semana foi referido na praça pública? Bom, o que foi referido na praça pública é o que o Belmiro está a dizer, que toda a gente praticamente reprova a nova Inspetora-Geral do Estado. Mas reprova por quê? E todos eles falam do livro da 6ª classe, que apareceu com erros. Por exemplo, dizia que Moçambique ficava o Zimbábue estava lá no Mar Vermelho, uma coisa assim, de um autor ou de uma autora, que eu acho que, se não é incompetente, agiu de má fé. A pessoa que escreveu o livro. E que se imputava isso. Eu, na altura, falei disso na outra televisão, na TVM. Eu disse duas coisas fundamentais sobre os erros nos livros. Eu ainda não estou a falar da inspetora, estou a falar dos erros que aconteceram nos livros nos manuais da 6ª classe. Na devida altura eu disse, a ministra é responsável politicamente por tudo que acontece no Ministério, mas não é responsável materialmente por tudo que acontece dentro do seu Ministério. Porque ela criou condições, não é ela, aliás, o Ministério criou condições para precaver esse tipo de situações. Por exemplo, a equipa de produção de livros, quem coordenava a equipa era o diretor-geral do INDE. INDE é o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não é o ministro da Educação, não é um diretor nacional de educação, é o INDE que coordena a produção do livro escolar. Aconteceram erros. Então, é preciso o primeiro responsável pelos erros nos livros é o autor do livro. O autor do livro terá escrito aquilo mesmo, houve uma gralha na gráfica, qualquer coisa como essa. Segundo, antes do diretor-geral do INDE, o próprio INDE tem um grupo chamado Comitê de Leitores, Comitê de Leitura, que tem que fazer a revisão de todos os manuais antes de serem publicados. Esse comitê funcionou e como é que permitiu que aquele erro tivesse sido publicado? Em terceiro lugar, o que a direção do INDE fez para ter a certeza de que os livros estavam conforme? Só depois disso é que vamos chegar ao ministro. Isto é, um ministro da Educação, qualquer que seja, mesmo esta que está agora,
não é capaz de ler os manuais, nem é tarefa dele. Ler os manuais desde a primeira até a 12ª classe. Todos os manuais. Não é materialmente possível. Para isso, tem pessoas que devem fazer isso em nome do ministro, em nome das estruturas centrais do Ministério. Eu, nessa altura, até dei um exemplo. Imagina uma parteira em Nangade, na hora do parto, matar crianças. Será que nós vamos demitir o ministro da Saúde porque há uma parteira em Nangade que quando nasce uma criança de uma pessoa que não gosta, ela assassina? Não vamos chegar ao ministro da Saúde. Primeiro vamos tomar medidas sobre o diretor do Centro de Saúde de Nangade, depois vamos saber o diretor distrital de Nangade o que é que viu, e depois vamos perguntar se o diretor provincial terá presenciado isso ou não. A mesma coisa que eu dei como exemplo, eu durante mais de 20 anos fui diretor de jornais. No jornal, o jornal é uma máquina incrível, você não pode ler todo o jornal. O jornal tem o diretor, tem o chefe da redação, alguns jornais têm diretor, tem editor, tem chefe da redação, tem o chefe da secção, tem o chefe da reportagem, tem o chefe do nacional, tem o chefe do cultural, tem o chefe do desporto. Se acontecer um erro grave na área desportiva, na página desportiva, é verdade que em último lugar o próprio diretor vai ao tribunal responder. Mas o erro não é diretamente imputável a ele, porque materialmente um diretor de jornal não pode ler todas as páginas de um jornal todos os dias, senão esse indivíduo dentro de uma semana falece. Então, não existe isso. Isso é o que eu expliquei sobre o livro. Mas é exatamente isso que agora toda a gente está a falar. Na Machulua não dá porque deixou haver erros no livro escolar. É como dizia outro filósofo. Você, por exemplo, o Albert Einstein um dia fez lá uma matemática, 9 vezes 1, 1, é 9. 9 vezes 2, 18. Foi fazendo e depois cometeu um errozinho só. E toda a turma riu-se. E ele perguntou por que estão a rir. É porque o senhor não sabe 9 vezes tanto e dá tanto. Diz que mais vai ficar. Eu corrigi, que fiz tudo correto. Se eu não conseguir acertar uma única parcela, vocês estão aí todos a fazer barulho. É o que se passa neste país. Agora, vamos à Inspetora-Geral do Estado. Não é o perfil da pessoa que eu tinha vaticinado antes. Eu falei várias vezes, aqui até dei nomes de pessoas que eu conheci naquele tempo. Nomes, Dr. Oscar Monteiro, Dr. Teodato, até Dr. Ivo Garrido, pessoas assim violentas do ponto de vista de rigor, publicamente conhecido. Portanto, eu estava a falar nessa perspectiva de moralização do nosso Estado, recorrendo a figuras que já deram exemplos assim enigmáticos, exemplos grandes, muito colossais. Mas a doutora Namachulua, com tudo o que lhe aconteceu no Ministério da Educação, a carreira dela não começa nem termina no Ministério da Educação. O Ministério da Educação, até quando ela foi nomeada ministra da Educação, eu até disse, bom, é pena que você agora não vai sair-se bem dessa carreira. Por quê? Porque eu conheço a ela, eu fui colega de turma da doutora Namachulua na faculdade. Estivemos juntos durante 4 anos e meio, quase 5, a trabalhar juntos. E trabalhávamos e depois, estudávamos, depois trabalhávamos, todos os dias. Ela, nessa altura, era professora de matemática e física, aqui na Josina Machel, mas também estava a frequentar a universidade. E eu era jornalista, algures, por aí. E eu conheço o perfil dela. E eu posso garantir aqui, contra tudo que foi dito, que ela não é incompetente. Ela não é incompetente. E outra coisa ainda, ela não é lambibotas. Quer dizer, isso vai soar muito mal para as pessoas. Ela não é incompetente, ela não é lambibotas. É uma senhora, eu queria dizer uma coisa grave, queria dizer que é uma senhora terrível em termos de
ideias próprias, em termos de casmurrice política, no sentido de que, quando acha que isto é correto, ela vai até as últimas consequências. Que eu diga ao presidente Nussi que um dia, quando ela ainda era ministra da Administração Estatal, aconteceu um fenômeno de um jovem que depois foi nomeado administrador e de uma maneira irregular. Não tinha passado o processo pelo Tribunal Administrativo. Então ficou administrador de um distrito, alguns no norte, e não recebeu salário durante o tempo. E quando fez as suas reclamações, o caso chegou à ministra. E pronto, a ministra argumentou que temos aqui uma recusa de visto pelo Tribunal Administrativo devido à forma como este processo foi feito. Portanto, aqui não há nada a fazer. É começar a dizer, porque é um bom quadro. Está bem, senhor presidente, mas aqui não há maneira. E houve uma conferência, houve um dia que o presidente chamou a ministra, chamou o jovem, e sentaram. E mais ou menos como que está a dizer, faça lá isto. E a ministra diz, não, senhor presidente, não é possível. Isso não se vai fazer, porque não está correto. E eu acho que esse jovem ainda é administrador. Acho que só conseguiu regularizar a situação depois de Ana Machulua deixar de ser ministra. Mas enquanto ela foi ministra, ela fincou o pé que isso não é possível. E não vamos violar a lei. Então, é essa pessoa que eu conheço porque acompanho o percurso dela. Um dia também, só para dar pequenos exemplos, estes exemplos não é para dizer que aqueles todos que dizem que ela não presta, passem a dizer que presta. Não, continua a dizer que não presta. E eu estou a dar o meu testemunho daquilo que eu sei dela. Aqui no Ministério da Educação, no auge dos problemas do Ministério da Educação, que é preciso saber uma coisa. No Ministério da Educação, desde que saiu a doutora Graça Machel, em 1989, a Graça Machel foi ministra da Educação de 1975 a 1989, portanto, cerca de 15 anos. Desde que ela saiu do Ministério da Educação, nunca houve um bom ministro da Educação. Nunca. Agora, houve erros na época da senhora, mas também há erros agora na época da outra senhora. Portanto, vamos ter sempre um problema no Ministério da Educação, devido a outras coisas que um dia posso explicar, a complexidade do próprio Ministério, o número de setores que o Ministério tem, e agora com o presidente Nussi agravou-se ainda, porque o Ministério da Educação também passa a tutelar o ensino superior. Cultura também. Ensino superior e cultura. Olha, em Cuba, onde eu estive há algum tempo, temos Ministério de Educação Primária. Só. É um ministério, tem ministro, vice-ministro, para tratar de educação primária. Ministério do Ensino Secundário e Ministério do Ensino Superior. Então, mais ou menos é controlável a situação. Agora, você tem um ministério que tem que controlar desde o ensino pré-escolar até a pós-graduação, que é incrível. Mas pronto, é a maneira como se concebeu o nosso ministério. Portanto, daquele ministério, ninguém sairá vivo, ninguém sairá com imagem não chamuscada. Todas as pessoas que passam por lá saem anônimos porque não fizeram nada, ou saem com alguns problemas. Mas um dia, ali no Ministério da Educação, essa coisa de UGEIAS, organização, concursos, não sei quantos, um dia um diretor nacional pediu uma audiência com a ministra. A ministra recebe e o diretor nacional diz que, senhora ministra, desculpe, é que os colegas entregaram-me isto para ver se Excelência tenha um bom fim de semana. Era uma caixinha contendo 500 mil meticais. Ela viu aquilo e, ok, a pessoa saiu e convocou de imediato um conselho consultivo do Ministério. E as pessoas foram lá para a sala e ela foi com aquela caixinha e disse, esse vosso colega aí me entregou isto. Eu queria saber, diz que é contribuição vossa. Não sei o que é que se passa. Eu disse-vos que tinha fome, que não tinha salário, que não tinha quê. Aquilo foi terrível. E o caso foi entregue ao Ministério Público. Agora, é preciso saber se o Ministério Público, o que é que fez com esse tipo de caso. O mesmo caso do livro escolar foi entregue ao Ministério Público. As pessoas competentes devem responder o que é que aconteceu. Portanto, não é exatamente aquilo que se diz dela. 2,
A área para a qual ela foi indicada agora não é Ministério da Educação, é a área da administração pública. Nessa área da administração pública, ninguém lhe apontou nenhum erro. A área da administração geral do Estado, o funcionamento, as regras, ninguém lhe apontou nenhum erro. E há pessoas aqui que podem até dar testemunho. Por exemplo, no tempo em que o doutor, o engenheiro Machatino, era diretor-geral do INGC, antes do INGD, passou maus bocados com essa senhora, por causa de situações menos claras na gestão de bens, de produtos lá. Não era ele o diretor-geral, mas lá no setor dele havia essas situações. E ele foi gravemente responsabilizado para colocar as coisas como deve ser. Então, eu acompanho as pessoas e eu não posso dizer aqui aquilo que esperam todos que eu diga. Eu tenho que dizer aquilo que sinto da pessoa. Eu disse e vou repetir. Não era a pessoa que eu escolheria como inspetora-geral do Estado neste momento, escolheria outras pessoas. 2, tendo sido escolhida ela, eu não vou dizer que ela não vale nada, não presta. Ela presta e ela tem um perfil próprio. Não é lambibota essa senhora. E não é aquilo que se diz aí, que ela é uma camarada que tudo vai dizer sim, sim. É mentira. Ela já disse não enquanto mesmo estava em outras áreas. Já disse não a muita gente. Aqui neste país, não posso andar aqui a dar lista de pessoas, senão algumas pessoas vão desmaiar. Mas já disse não a muita gente. Esta é uma senhora com postura própria, com verticalidade própria. Mas, as pessoas, hoje em dia, você, Belmiro, se for nomeado, todos, aquele que fazia entrevista no NBC, já é mas as pessoas não conhecem a pessoa por dentro. Eu, conhecendo a senhora por dentro, eu digo que ela, não digo que está no melhor lugar onde devia estar, mas ela não vai ser aquilo que as pessoas estão a dizer. Ela pode ter outro tipo de problemas, mas não vai ter problema de ter medo de um setor, porque ali está um grande camarada, não posso mexer. Ela não tem problema disso. Ela, aliás, cresceu na própria Frelimo, nasceu na Frelimo. O pai dela morreu na Frelimo, ela nasceu quando o pai já estava na Frelimo. Os irmãos dela, o doutor, como é que se chama, o que foi embaixador de Moçambique em Washington, o Namachlua, todos são membros da Frelimo, são da origem da Frelimo. Portanto, não é hoje que uma pessoa que se diz da Frelimo vai amedrontar essa pessoa. Eu acho que não é amedrontável, não é lambibotas, não é incompetente. Agora, pode vir a ter outros problemas na gestão da Inspeção Geral do Estado. Mas eu parto do princípio de que todas as pessoas que estão a falar mal dela, muitos dos que falaram, não lhe conhecem. Só conhecem os erros do livro da 6ª classe. Só. Ela não pode ser definida pelos erros do livro da 6ª classe. Senão eu ia definir o ministro pelos erros da parteira de Nangadi, ou parteira de Mecula, ou alguém que sujou o centro de saúde na Vitória. Não vou fazer isso. Quer dizer, eu não vou pegar imagina lá que cada polícia que se comportasse mal, um polícia lá na minha aldeia que viola menores, um polícia que é apanhado a roubar, se cada ato negativo praticado por um polícia tivesse que se demitir o ministro do interior, e não tínhamos Ministério do Interior, estavam todos demitidos. Se tivesse que se demitir o comandante-geral, por causa de um polícia lá em Chigolomonze, que andou a comportar-se mal, não é o comandante-geral que dá instruções para se comportar mal. É verdade que politicamente o comandante-geral assume, razão pela qual aciona mecanismo para a correção do assunto, para a correção e tomada de medidas sobre os responsáveis desse comportamento. É o que ela também fez. Portanto, não é verdade, não vamos matar uma pessoa por causa de uma passaginha na vida, dentre várias coisas positivas que a pessoa fez. Desde 2005 que esta senhora entrou como vice-ministra, foi convidada por presidente Armando Guebuza como vice-ministra da administração estatal e aceitou e desempenhou.
com muita exemplaridade, de tal forma que até foi colocada mais tarde como ministra. Portanto, não é verdade tudo o que se diz dela. E depois temos uma oportunidade. Se ela se comportar mal ou mostrar essa incompetência, a pessoa que o nomeou tira. Ser inspetor-geral do Estado, logo o primeiro inspetor. Vai haver vários, vai haver 50 inspetores no futuro. Agora, se ela não for capaz, e ela tem uma boa equipe, o inspetor adjunto, o doutor Edmundo Mabumo, era inspetor-geral do Ministério das Finanças, depois da morte de Jorge Marcelino. Ele ficou lá mais de 30 anos como inspetor-geral adjunto e depois inspetor-geral do Ministério das Finanças. Inspetor-geral das Finanças. Portanto, a parte financeira, a parte da organização, tem a outra senhora, a doutora Laura Helena Nhancale, também é da inspeção da administração estatal. Portanto, eu penso que do ponto de vista de aconselhamento técnico, ela está bem equilibrada. Agora, do ponto de vista de politicamente algum setor a ser inspecionado, dizer que vou telefonar para a inspetora-geral para parar com a inspeção, eu não acredito que essa pessoa tenha sucesso. Agora, bom, outra questão que se colocava era a questão do perfil, que ela não tinha perfil. Mas daquilo que o Salomão está aqui a descrever, ela foi vice-ministra da Administração Estatal, foi ministra da Administração Estatal, foi ministra da Função Pública, foi ministra da pasta que tem maior número de funcionários do Estado de Moçambique, que é a Educação. De onde é que vem esses anticorpos contra a senhora? Não, é por causa dos livros da sexta classe, do manual, que não é da autoria dela, é da autoria de uma pessoa que foi contratada até receber o dinheiro para escrever o manual. É o seguinte, ela tem aquilo que se diz na Constituição, até tem o direito de regresso. Ela assume, mas tem o direito de responsabilizar a pessoa própria. Eu até hoje, eu até quis falar com a tal pessoa que escreveu o livro. Eu também não acredito que uma pessoa que se candidata para um concurso para a produção de livros, de um manual, não sei se é de história ou de geografia, possa fazer isso sem ter estudado aquela disciplina, ao ponto de não saber ler um mapa. Quer dizer, aquilo ali me cheira a uma sabotagem deliberada, que pode ter acontecido através da autora, até a autora pode ser totalmente inocente, mas pode ter acontecido através de grupos contrários, se calhar, à contratação dessa autora. Porque não é possível que você contrata um doutor para escrever um texto. Ele escreve coisas que não falam. Não é possível. Não é possível. Então, se isto aconteceu, era bom que os organismos de justiça, a quem foram entregues esses casos, porque esses casos foram entregues ao Ministério Público para agir. Era bom sabermos a quantas andou isso. Agora, ministra da Educação, em última instância, é verdade que moralmente, do ponto de vista político, é responsável porque é ministra da Educação. Mas humana e materialmente não é possível você responder por todos os manuais que se produzem neste país todos os anos, senão você foi contratado para ser ministro dos manuais. Educação não se resume ao manual da sexta classe. É preciso ver a educação no seu todo, é preciso viajar, é preciso mobilizar recursos, é preciso fazer uma série de coisas, é preciso intervir em muitas coisas, é preciso ir ao Parlamento responder perguntas. Quer dizer, o ministro é uma pessoa extremamente ocupada. Não vamos dizer que o ministro só fica ali à espera de ver o manual X, não é verdade. Então, há muita gente que não sabe o funcionamento normal de um Estado ou de um governo e que pensa que basta você... E depois já a gente diz outra coisa. Ela devia ter se demitido, mas não sabe se ela escreveu ou não para o presidente. Eu sei que pediu demissão. Não foi aceito. E se não é aceita a demissão, o que você faz? Vem para a MBC TV dizer que eu pedi demissão, o presidente não está me a aceitar. Não. E não é só ela, pessoas já pediram demissão. Nos governos anteriores, neste governo eu não tenho informação. Que não foram aceitos. Continuaram até o fim dos mandatos. Pediu demissão. Ela pediu para deixar. A dizer que não estou bem, porque as pessoas não acreditam aquilo que eu explico que fiz.
Então, eu penso que nós, é verdade, estamos numa sociedade que critica tudo. E eu também critico. Mas antes de criticar, eu procuro saber se é razoável, é justa esta crítica, é justo dizer não. E depois há outras coisas que se dizem, não é? Estamos a recorrer às mesmas pessoas. Era essa questão que eu queria colocar, no sentido em que a ideia que o presidente Chapo criou nesse slogan dele de fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes, quando se recorre às pessoas que alegadamente não faziam as tais coisas diferentes, parece gera uma pequena frustração. Estamos a ver, na verdade, o governo do presidente Chapo, as nomeações que estão a ser feitas nos últimos tempos, são pessoas que ou fizeram parte da estrutura do presidente Guebuza ou do presidente Nilson. Exato. O tal que se diz que não fez bem. Então, como é que o presidente pode compatibilizar a questão da expectativa das pessoas que esperavam que para fazer coisas diferentes tem que se trazer pessoas diferentes. Mas parece que as pessoas são as mesmas. Eu acho que o presidente vive um dilema entre o discurso dele e o dia a dia. E eu acho que o presidente disse muitas coisas numa altura em que ainda não governava. É muito fácil você falar no dia 15 de janeiro, porque você ainda não mexeu grandes coisas. Mas quando você entra... Ainda não fez uma imersão concreta. Quando você entra, quer ver cada um, não é ver civil, ver a conduta, a atitude de cada um. Você é capaz de voltar a nomear os mesmos para lhe dar tempo de ir estudando os novos. Porque há muitos novos também que não valem nada. Podem pegar um novo, colocar e decepcionar-te no mesmo dia. Pelo menos estes aqui, ele tem a segurança de que vão me decepcionando, talvez de pouco a pouco. Agora, há determinados novos que você pode colocar. Eu vejo aqui uma série de secretários de Estado que foram nomeados, são novos, alguns nunca os conhecíamos, mas até hoje, 2 anos depois, não os conhecemos. Por quê? Porque nunca fizeram nada. Nunca apareceram, nunca atuaram, nunca fizeram nada. Agora, valeu a pena recorrer a esses ilustres desconhecidos, alegadamente porque está a dar chance a novo talento. Qual talento? Alguns não têm talento. Alguns são novos, mas não têm talento. Outros são velhos, mas alguns trazem talento. Então, eu penso que o presidente, ali naquele dia, no dia 15 de janeiro, se nós quisermos julgá-lo estritamente, literalmente, em função daquilo que disse no dia 15, vamos matá-lo também. Não vai ser capaz de argumentar tudo. Não é razoável argumentar tudo, porque ali era o primeiro dia, o dia de anúncios, o dia de expressão da vontade. A vontade de colocar todos os novos em todos os setores, acho que ele tinha. Agora, depois, se calhar não conseguiu concretizar, porque depois procura quem que sabe fazer isto. Então apanha que são os velhotes. E agora, há coisas que ele exagerou, por exemplo, aqueles conselheiros que ele colocou na presidência, alguns não deviam estar ali, na minha opinião. Mas foi chamar quase toda a turma anterior para ali. Então, isso está errado. Mas também alguns dos novos que chamou não estão a brilhar. Estamos aqui perante uma escuridão da novidade. Os novos estão escuros, não brilham. Temos aqui uma série de secretários de Estado cujos nomes só conhecemos no dia da tomada de posse. E depois disso, também não ouvimos, nem aparece na imprensa dizer que o secretário de Estado da área tal foi ali, foi acolá. Estamos a ouvir os mesmos. Os mesmos que já tínhamos ouvido antes são os que circulam. Está aí o fulano, está aí o Caifadinho, está aí o fulano. As mesmas pessoas que já conhecíamos há muito tempo. Agora, onde é que estão os novos? Os novos estão aqui. Tem secretário de Estado para tudo. Mas o que é que fazem? Não ouvimos nada. Agora, ou voltamos à teoria dos vice-ministros, acabaram com os secretários de Estado, alguns vice-ministros até andavam, até faziam alguma coisa, ou damos outro mandato aos secretários de Estado para que funcionem e deixem de se calar. Mas, em relação à Inspeção-Geral do Estado, eu acho que devíamos dar o benefício da dúvida à nova equipe, para que a equipa demonstre aquilo que é capaz de fazer. Se não for capaz, o presidente vai tirar, vai nomear outros. E se calhar, nessa altura, haverá sangue novo, haverá juventude que foi crescendo dentro da própria inspeção,
que foi crescendo a nível do Tribunal Administrativo ou de outros tribunais com capacidade de fazer uma melhor inspeção. Exato. Mas neste momento penso que não vamos matar a inspeção geral do Estado por causa de uma pessoa, e essa pessoa também não é que teve toda a carreira errada, teve um problema dentro do grande desempenho que fez anteriormente e posteriormente. Exato. Salomão, então está tudo dito em relação a esta nomeação do inspetor-geral do Estado. Esperamos que de facto seja uma figura que possa ter, de facto, colocar ordem, digamos assim, na administração do Estado. E com a grande vantagem de responder diretamente ao presidente, que tem estatuto de ministro e responde diretamente ao presidente. Então, vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos continuar aqui a analisar alguns temas que ao longo da semana foram aqui colocados na praça pública. Não saia daí, até já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa, a semana aqui com o Salomão Moé. Salomão, esta semana também chegam-nos notícias a partir de Kigali. O governo ruandês diz que a missão em Cabo Delgado vai continuar e que o financiamento deixa de ser agora via União Europeia, que será assumido integralmente pelo governo moçambicano. Salomão, essa questão... duas questões que eu queria colocar ao Salomão. Uma é que essas notícias sobre a situação do Ruanda, nós estamos a receber basicamente a fonte das notícias sobre o destacamento das tropas ruandesas em Cabo Delgado, sempre é a partir de Kigali. Nunca ouvimos nada aqui internamente, ninguém diz nada em relação a essa questão. E a segunda questão que eu coloco mesmo é que estamos diante de um exército de mercenários, não é por isso. Então, aquela ideia que havia, de que é no âmbito da amizade, como é que olha para essa questão? Não. Mercenários, não. Eu acho o seguinte, o Ruanda não está a comunicar uma coisa à toa, está a comunicar o entendimento que teve com o governo de Moçambique. E na semana antepassada falamos aqui que a ida do presidente para a África Oriental e Central, nomeadamente Nairobi, Kampala e Kigali, tinha uma componente militar muito forte e havia uma negociação sobre como é que gerimos essa questão do Ruanda. Muitos moçambicanos, se calhar alguns nem conhecem a dimensão da província de Cabo Delgado, nem conhecem como é que os problemas no terreno são. Estão sempre a dizer os ruandeses devem ir embora, devem sair, nós moçambicanos temos capacidade. Eu já disse aqui que temos capacidade, até temos mais capacidade no Facebook do que no terreno. Porque isso tudo estamos a dizer nas redes sociais, no WhatsApp, temos capacidade, mas você está a ter capacidade na sua flat, no conforto da sua flat, no conforto da sua residência. Capacidade que você está a dizer que temos é para os outros, não é para você ir lá. Então, eu penso que nós temos que ser realistas na maneira como olhamos para as coisas. Quer queiramos, quer não, e as pessoas dizem que Ruanda é um país pequeno. É pequeno, mas estruturou melhor o seu exército, melhor do que nós. O exército ruandês é profissional. O nosso exército é semi-profissional. Ainda não é totalmente profissional. É semi-profissional. O exército ruandês tem uma cadeia de comando muito rígida e funcional e tem meios operativos. O nosso exército não tem uma cadeia rígida e não está dotado de meios operacionais suficientes. Então, não é por acaso que Moçambique escolheu Ruanda para ajudar. Ruanda está a ajudar porque tem capacidade, é o exército com mais estrutura organizada internamente aqui a nível dos exércitos daqui da região.
E isso não é teoria. É que Ruanda, quando chegou aqui em julho de 2021, Kisanga estava tomado, Muidumbi estava tomado, Macomia estava tomado, Mocimbo da Praia estava tomado, Palma estava tomado. Chegou em julho, até setembro, essas sedes todas já estavam libertas pelo exército ruandês. Mas o nosso exército estava lá antes da vinda dos ruandeses e não conseguia evitar que essas capitais distritais, essas sedes distritais fossem tomadas. Agora, eu não estou a ver, quer dizer, eu fico um pouco confuso quando ouço moçambicanos a pedir a tomada da nossa soberania, alegadamente porque esses ruandeses já não vão sair mais. Esse é um problema que podemos gerir depois. Mas neste momento, eles são necessários. Agora, financiamento. O financiamento, desde o princípio, desde o princípio, quando o presidente Nunes foi pedir em Bruxelas para que a União Europeia suportasse as despesas da operação em Moçambique, e eles aceitaram nessa altura. Aquilo é pedido de Moçambique. Portanto, quem deve financiar os ruandeses por estar em Moçambique é Moçambique, não é a União Europeia. Agora, a União Europeia, concordando com Moçambique, estava a financiar, mas era financiamento da União Europeia a pedido de Moçambique. Agora, neste momento, a União Europeia já não pode fazer isso. Mas há outras articulações que se podem fazer, porque não é falta de dinheiro aqui na praça, é falta de mecanismo apropriado para se garantir dinheiro. Porque essas tropas estão aqui a garantir o quê? Mas por que o Ruanda dizia que o destacamento aqui não ia ser pago? Era no quadro... Não, é porque a União Europeia já tinha comunicado que ia parar. E depois o Moçambique não tinha se pronunciado como é que vai fazer. Então, estava a dizer o seguinte, se Moçambique não está interessado, não está em condição de pagar pela sua própria defesa, nós vamos parar. Porque essa defesa tem custos. Agora, Ruanda não vai gastar o seu orçamento do Estado todo para manter a tropa em Moçambique. É bom que Moçambique contribua para que os ruandeses estejam aqui a cumprir a sua missão. E Moçambique vai cumprir. Como Moçambique não tem esse dinheiro para pagar. Acho que em 2 tranches, num ano, recebe mais ou menos 40 milhões de dólares. Moçambique pode não ter. E dizem que os especialistas em segurança dizem mesmo esses 40 milhões era muito pouco para uma missão daquela. É muito pouco, mas supõe que o dinheiro terá que vir também de outros mecanismos. Um dos mecanismos que me parece claro são os próprios megaprojetos. São os contratos do gás. Exatamente. Esses contratos têm que contribuir para a sua própria segurança. E eu penso que é isso que Moçambique está a acionar. Acho que Moçambique, quando foi dizer a parte formal, os 20 milhões... Exatamente, quando foi dizer que vamos pagar, é porque Moçambique já tinha acertado com quem vai lhe entregar o dinheiro para entregar ao Ruanda. Quer dizer, claro que o dinheiro há de vir da mão de Moçambique, mas não há de vir do bolso de Moçambique, muitas vezes. É do bolso de Moçambique, os recursos são nossos. Sim, os recursos. Exato, mas o cash flow pode não vir diretamente dos cofres daqui de Maputo, mas... que essas empresas, Salomão, ao fazer esse bypass, depois atacam a questão fiscal. É claro que Moçambique tem concessões que está a fazer, do ponto de vista fiscal, para não pagar determinadas coisas em troco daquilo. Mas são coisas que não podem ser ditas. É que as pessoas querem que isso tudo seja dito. Mas para quê? Mas por que não pode ser dito, Salomão? Mas por quê? Nós temos que ser informados sobre o que acontece em Cabo Delgado a partir do Ruanda. Qual é a dificuldade? Não, essa parte é falha da comunicação do governo de Moçambique. Essa parte de dizer que Moçambique é que vai assumir, isso não... Eu acho que o tema Cabo Delgado é dos temas mais consensuais que existe politicamente. Acho que todas as forças políticas, até da oposição em Moçambique, concordam que temos que defender Cabo Delgado a todo custo. Não é porque o governo tem dificuldade de comunicar Cabo Delgado. Por quê? Qual é a análise para a coleção? Não, eu não vejo que tenha dificuldade. Eu vejo que algumas dessas, por exemplo, quem tinha dito que Moçambique, se não tem capacidade, nós vamos sair, era o governo do Ruanda. Agora, fica bem que seja o mesmo governo a dizer que já não vamos sair, porque Moçambique nunca tinha dito que o Ruanda vai sair. Mas também Moçambique nunca tinha dito que vai pagar. Não, Moçambique nunca disse que paga. Nunca disse que paga. Mas o Ruanda é que começa a dizer em público, o próprio chefe do Estado do Ruanda dá uma conferência de imprensa e diz que
Se Moçambique não tem capacidade para pagar pela sua própria defesa, Nós não entramos. nós saímos. Ou há dinheiro ou não há conversa. Exato. Então, foi bom que foi ele e que voltou a dizer que já não vamos sair. Porque se fosse o Chapa a dizer isso, a gente ia perguntar, afinal eles estavam para sair, então ficava um pouco complicado. Foi bom que foi ele que disse. Mas eu penso que esses são pequenos pormenores. A grande coisa, a grande mensagem é que Ruanda continua, Moçambique há de encontrar a maneira de pagar, sem prejuízo de continuar a fortalecer a sua capacidade de aguentar o país por si próprio. Porque a defesa da pátria é responsabilidade primária dos moçambicanos, não é dos ruandeses. Os ruandeses vêm nos apoiar. Agora, se durante o tempo que os ruandeses estão nos apoiar, não somos capazes de nos autoprepararmos, organizarmos melhor, combatermos a corrupção no seio do exército, colocar as estruturas mais funcionais internamente, esse já é um problema de incompetência nacional e não um problema atribuível a Ruanda. Exato. Salomão, vamos avançar para o terceiro tema desta noite. No último, Salomão queria comentar aqui a entrevista do Padre Couto, passou ontem aqui na NBC. Há duas questões. Uma das questões que o Padre Couto coloca é que, de facto, a par do fortalecimento do exército, temos os ruandeses lá, definitivamente temos que começar a explorar a possibilidade de identificar as lideranças desses movimentos terroristas para dialogar com eles. Eu lembro quando o presidente Sissano falou, acho que foi há 2 anos, sobre essa hipótese, todo mundo caiu, onde é que estão essas pessoas? Conheces? Quer dizer, ficou a ideia de que o presidente Sissano conhecia quem são essas lideranças. E a outra questão também que o Padre Couto coloca, a esteira dessa questão da cota, é que provavelmente Moçambique tenhamos que começar a equacionar no federalismo. Lembrar que essa ideia do federalismo já era defendida pelo presidente Mongano, que acompanha os estudos lutar com Moçambique, o presidente Mongano, a forma que ele pensava para Moçambique era uma perspectiva federal, até por causa de ser, digamos assim, envenenado pela cultura americana, onde de fato ele estudava, que é um país federal. Qual análise faz com relação a essas duas questões? Bom, eu acho que o Padre Couto sempre é uma grande biblioteca para grandes ideias nacionais. Esta ideia de procurar encontrar os possíveis autores, os possíveis mandantes e com eles dialogar, eu acho uma boa ideia. Embora tenha que ser feito com muita cautela. Há um grupo aqui, acho que o Sheikh Aminuddin e mais outros, faziam um grupo, parte de um grupo que estava a tentar procurar as lideranças deles. Não sei onde é que parou esse grupo, mas é fundamental que Moçambique não se concentre apenas na via armada para resolver isto, mas também se concentre na via diplomática. Agora, o Padre Couto diz uma coisa que é um pouco intrigante, que diz que na negociação, eventualmente, haverá algumas concessões territoriais. E eu aí já não estou bem, não fico bem, não concordo, porque isso é passar a moda pega, estamos mal. Quer dizer, um grupo qualquer entende vir atacar aqui e depois você tem que dividir com ele o seu país. E não fica bem. Eu penso que encontrá-los é para discutir com eles, uma fórmula qualquer deles ir embora, para mim é correto. Mas discutir ao ponto de eles ficarem com um pedaço de Moçambique, eu não concordo com essa parte. Então, fala de uma nova arquitetura, depois você... até pode haver uma nova arquitetura entre o federalismo e a maior autonomia das províncias. Maior autonomia das províncias, inclusivamente algumas províncias são demasiado grandes, quer dizer, são muito grandes, que você não consegue administrá-las convenientemente. Portanto, penso que pode-se pensar no futuro como é que Moçambique fica geograficamente organizado, ou a divisão político-administrativa do país, como é que fica, mas se calhar sem chegar à ideia imediata do federalismo, porque essa ideia também, em várias partes do mundo, não foi pacífica. Levou tempo para se cimentar e há países que até hoje
não estão muito consensuais à volta do seu próprio federalismo. Há países já organizados, já estruturados, como Estados Unidos, Brasília, etc., que têm um federalismo que funciona. Mas, no nosso caso, penso que ainda devíamos explorar outras vias organizativas inferiores ao federalismo. Se falarmos de uma maior autonomia das províncias, através de uma boa lei fiscal que permita que parte dos recursos desenvolvam as próprias províncias onde esses recursos ocorrem, eu penso que isso ajuda muito para matar a ideia do federalismo. E haver uma unidade nacional para se combater essa tentativa de esquartejar o país, porque o que é que fazem esses do Al-Shabaab, que se chamam Al-Shabaab, eles quando, por exemplo, agora que atacaram aquela igreja de Anquabe, o que é que eles dizem? Dizem que estão a combater os cristãos. Os infiéis cristãos. E eu penso que... Esse discurso religioso... Eu acho que isso, se nós um dia permitirmos que haja um território deles, islâmico, dentro do país, um dia vão querer aumentar o território para combater outros infiéis que estão no outro lado. Portanto, eu penso que não devíamos caminhar para aí. Mas para isso é preciso que haja um debate mais alargado, que não seja o Padre Couto, já velhinho, coitado, a vir dizer essas coisas. Isso tem que ser dito de uma maneira mais aberta e mais discutida. É que normalmente quando alguém diz, é visto como um divisionista que atenta contra a unidade nacional. Sim, mas é preciso... Precisamos ter um debate realístico, né? É preciso que haja um debate aberto sobre essas várias possibilidades. E tentarmos debater isso urgentemente. Ainda temos esses velhotes, o Padre Couto, temos o Dr. Mazula, temos outros que ainda podem nos ajudar a pensar. Mas, se calhar, daqui a alguns anos já não estarão conosco e já será difícil encontrarmos novas ideias com raízes históricas e que nos levem a organizar melhor o país. Penso que é urgente o debate sobre... Bom, dentro da COT não é possível esse debate? Bom, para mim, COT é pequenino. COT devia resolver dois problemas, Constituição e eleições. O resto fica outro tipo de debate, outro tipo de COT. Podemos criar outro... Uma espécie de uma Assembleia Constituinte, assim. Outro tipo de COT, outro tipo de organização. Sim. E não este grupo de partidos políticos que estão ali preocupados em ter um assento na Assembleia. Em ter um assento nos órgãos. É luta de poder, na verdade. Sim, aquilo é divisão de poder. Mas essa é uma questão de fundo. Agora, esta questão que o Padre Couto levanta é uma questão nacional. É uma questão de organização estadual que extravasa as competências de uma COT. Então, eu penso que nós tínhamos que ter mais espaço, mais abertura para discutir o país numa perspectiva mais inclusiva nacionalmente. Não andar a dizer, vamos eleger membros da Zona Norte. Surge uma pessoa que vive numa Maputo, é da Zona Norte. É membro da Zona Centro. Surge outra pessoa que vive numa Maputo, candidata como Zona Centro. Ele diz muito essa questão de há uma maputização do país. Mas o país não se esgota, é Maputo. Todos são Maputo, são daqui, vivem aqui. O único que não vive aqui é o que vela, que vive em Pemba, mas também está sempre aqui. Então, estamos aqui a fazer o quê? Fica uma ideia de que parece que vivem uma posição, uma espécie de os únicos detentores do saber. Vamos às províncias. Então, esse debate, vamos às províncias, vamos aos distritos, como se fosse lá evangelizar os sábios. Estão aqui. Vamos ao país. Vamos ao país. Temos que não vir às províncias, como se eles tivessem nascido. Então, nós temos que acabar com isso. Esta coisa de COT devia estar enraizado em cada província, em cada distrito, em cada local. E termos um debate... Até pegar uma plataforma das Assembleias Provinciais, que cada Assembleia Provincial produz um debate e traga as recomendações. Exatamente. Agora, nós centramos... Essa gastar ajudas de custo, viagens... Não, o mais engraçado é que quando chegou da vez de eleger sociedade civil, elegemos todos daqui, a dizer que esta é do Norte, esta é do Centro, mas estão aqui. Então, isso penso que não é assim que se organiza bem um país. Só para fecharmos esse dado também, ele falava sobre a questão da relação do governador e o secretário de Estado, a dizer que
não se pode eleger alguém como governador só para depois ser um moleque do secretário de Estado. O presidente ainda não promulgou as mudanças, foram aprovadas por consenso na Assembleia. Eu esperava que o presidente não ia demorar, porque há uma ansiedade nas províncias. Mas até há dias, Salomão, desculpa só, o secretário de Estado da província de Maputo continua a nomear pessoas, mesmo depois de saber que há uma lei. Não, é que esta lei que vai sair vai lhe permitir continuar a nomear aquelas pessoas a nível do distrito. Portanto, esta lei, para mim, é insuficiente. É uma fraude à expectativa. É insuficiente. É uma aproximação. O presidente que não queria ser mal com os governadores. Né? Sim, uma vez também foi governador. Já esteve aqui conosco. Já sentiu na pele. Sim. Mas ainda não é suficiente. Ainda não teve coragem suficiente de completar o quadro. Porque o secretário de Estado ainda nomeia o secretário permanente do distrito, nomeia os diretores distritais dos serviços distritais. E imposto acho que os administradores. Exato, então, mas isso não é nada, quer dizer, ainda não chegamos lá. Eu penso que um dia há de haver uma nova lei que vai acabar com isso de vez e criar condições para que o país seja governado sem... De uma forma muito coerente. Sem partilhas, pequenas partilhas, isso não pode... O próprio governador pode representar o Estado, o governo central. Pode representar o Estado. Sim, o governador pode ser delegado. Ele pode atuar com competências delegadas. Qual é o problema? Não é nenhum estrangeiro, mas esse governador, até os governadores são ali, são da Frelimo todos. A Frelimo manda mais um da Frelimo para controlar aquele da Frelimo que está lá. Então eu penso que é uma brincadeira que ainda estamos a fazer e é esta brincadeira que faz a dilapidação dos recursos. Os recursos que deviam ir para coisas úteis estão a ir para satisfazer vontade e vaidade de pequenas pessoas, de grupinhos, por aí. Qual é o problema do governador também ter responsabilidades de velar pelos setores do governo central na província? Não há nenhum problema. Porque esse governador também não é um alheio ao Estado. Se formos a ver os governadores também todos, são leais ao presidente, quer dizer, fazem tudo em nome do presidente, não há problema aqui. Todos esses governadores são membros do Comitê Central da Frelimo. Agora, qual é o problema? Há de haver um governador membro do Comitê Central da Frelimo que desobedece o chefe do Estado Moçambicano. Não existe. Portanto, eu penso que ainda não estamos Falta um pouco de coragem. Ainda não estamos a trabalhar com seriedade para resolver problemas. Ainda estamos a tentar ver como é que fica o camarada fulano, como é que é para assim... Normalmente a Moçambique faz leis em função das pessoas. Exatamente. E dos enquadramentos. Vamos aumentar essa regalia porque vamos colocar aqui... Então, penso que isso tem que acabar. Então vamos obedecer então o nosso segundo e último intervalo. Voltamos na terceira parte para respondermos aqui aquilo que foram as questões dos nossos internautas que foram colocando ao longo da semana. Então não sai daí, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do nosso programa Semana com Salomão Moiano. Nesta terceira parte vamos de imediato abrir aqui a rubrica Salomão Responde. Exato, Salomão. Então vamos avançar aqui para os temas que foram nos colocados aqui, O José Lixavo queria falar sobre a questão dos combustíveis, mas parece que esse assunto já está sendo resolvido, também foi escalpelizado ao longo das semanas aqui. E vamos para o Benjamin, e fala sobre, diz que em Nampula, na cidade de Nampula, houve uma reabertura da segunda fase do FIDEL, de projetos. Ele pergunta por que razão não se pegam já os projetos que não foram financiados na primeira parte, né, na primeira fase, serem reaproveitados, no sentido, ao invés de voltar a obrigar as pessoas a refazer os projetos, isso tem custo. Qual análise faz com relação a essa questão? Porque há muito projeto para pouco recurso. Sim, mas se fosse assim, é que os projetos que foram submetidos no ano passado
são milhares para centenas de aprovados em cada província. Se deixarem esse, se calhar podemos ficar 3 anos a não haver concurso, novos concorrentes, a ficar a aguardar que se escoem aqueles que estão lá já depositados. Eu penso que é normal que se admitam novos projetos e mesmo aqueles que meteram no ano anterior, acho que precisam de aprimorar um e outro aspecto de modo a que o seu projeto esteja atualizado. Não vamos financiar uma coisa que se calhar era uma oportunidade de negócio disponível em 2025 ou 2024 e que agora já pode estar a ficar ultrapassado. Eu penso que o princípio de admitir novos projetos é correto e também, se andarmos a financiar apenas aqueles que já estão depositados, até pode ser que você financia um projeto cujo autor já viajou, já não vive nesta província. É preciso atualizar para ver se mantém o interesse ou não. E as pessoas se recandidatam, também não custa muito se recandidatar, e se tiver interesse mesmo no projeto. Então penso que não é grande problema. Vamos avançar para a segunda. E também queria chamar a atenção que não é só na cidade de Nampula, que é a segunda fase do Fidel, é em todo o país. Em todo o país estão agora a receber as novas propostas para o Fidel 2026. Então, vamos avançar para a segunda questão. Isto veio um pouco na história do Gabriel Fernando, veio um pouco na história do apelo que o presidente tem estado a fazer sobre a questão da produção de hortas. Nós que viemos do campo, essa questão de hortas foi nosso modo de viver, mas parece que as novas juventude não percebem. Ele disse que o que falta por parte do governo para explorar as potencialidades agrícolas que Moçambique tem. É que não é o governo que deve explorar. O grande problema das pessoas é de pensar que o governo é que tem que produzir. Não, o governo não produz. Quem deve produzir somos nós. Não é o governo que explora as potencialidades. Nós temos que exigir do governo que nos apoie para explorarmos as potencialidades. Defender políticas, incentivos. Exatamente, criar condições. Não nos dificultar para trabalhar. O resto não é o governo que tem que explorar as potencialidades. Cada um de nós tem que explorar e com vista a resolver os seus problemas pessoais ou familiares. E se estiver a resolver problemas familiares, o vizinho também resolve os seus problemas familiares, o país vai deixar de ter muitos problemas e vai haver uma superprodução que dá para meter Faz sentido essa proposta do presidente, uma família, uma horta? Acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. O que não faz sentido para mim é retirar o pavê. Mas toda a gente tem espaço para fazer. Não precisamos retirar o pavê, há espaço. Não é preciso tirar o pavê, mas faz muito sentido. Afinal, como é que desenvolvemos aqui, como é que aguentamos o bloqueio do apartheid naquele tempo? Foi fazendo hortas aqui na zona verde do país. Em todo o país tem zonas verdes. Os dirigentes iam lá, pessoalmente. Iam lá, iam-se trabalhar, as pessoas tinham os seus canteiros, aqui na zona da Matola, aqui no Moalá. Nas escolas primárias, não lembro, tínhamos machambas escolares. As escolas agora não produzem, não tem nada. Não produzem nada. Por quê? Porque se calhar não tem orientação, mas não produzem. As escolas deviam ter produção. Devia ter um pomar, uma horta, uma horta e uma machamba grande para a produção. Isso deve haver uma orientação para que as escolas produzam, para que as empresas também produzam. Sabe que há uns anos atrás, se calhar há 10 ou 20 anos, já não me lembro, quando se inaugurou esta nova embaixada da China, que está aqui na Avenida Jules Nyerere, o embaixador era qualquer coisa, Xi Jinping, ok? Não é Xi Jinping, era outra coisa. Então fomos ali, e convidou-nos para uma recepção. E ele disse uma coisa, levou-nos, fomos ao quintal. Tinha lá alface, tinha couve, tinha tomate, tinha tudo. Ele dizia que o que nós consumimos aqui na embaixada, o pequeno almoço, tiramos daqui. Os empreiteiros chineses, quase todos eles, fazem hortas. Exato, na embaixada. As empreitadas de ciência darem a volta lá, tem uma área reservada a verduras. Agora, eu pergunto a ti, qual é a embaixada de Moçambique no mundo que tem uma hortinha ao lado? Acho que o próprio Ministério da Agricultura pode não ter horta. Onde é que tem? Está tudo pavimentado. Onde é que trabalham essas pessoas? Onde é que produzem? Onde é que ensaiam aquelas ideias que querem vender aos camponeses lá fora? Não tem.
Aqui, Embaixada da China, aqui no Maputo, Na Somarchilho. e na Somarchilho, tem produção. Aqui, há algumas coisas, não compram tomate, não compram alface, não compram uma série de coisas. A dieta alimentar chinesa tem muitas verduras. Exatamente, aquelas verduras essenciais, de prepírica, que não compram, tiram da machamba. Mas nós compramos tudo. Agora, isso é febre do país. É a partir de tudo, descer até tudo. Agora, e contaminamos as escolas já não produzem, já não têm campo de produção. Mesmo as escolas que estão no campo. No campo, não tem machamba. Nós tínhamos machamba. Tínhamos que ir produzir. Havia dias que eram reservados mesmo para ir a machamba. Exato, mas já não há. Então, eu penso que temos que retomar isso. Isso é que cria cultura de trabalho. Então, o comunismo, a ideia do socialismo não era tão má nessa questão da autossuficiência. Não, é por isso que os países ditos socialistas não têm falta de comida. Podem ter falta de Coca-Cola e outras coisas que são importadas, mas comida tem. Por quê? Veja lá a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tem produção interna e essa é complicado. Não, até vende para nós, que só temos 30 e tal milhões de pessoas. Quer dizer, 1 bilhão de bocas isso para consumir. É a população de uma única província. Exatamente. Eles produzem, comem todos e não há ninguém que passa fome na China. Nem há pessoas a pedir esmola em Xangai, Beijing, ou essas províncias todas, ou essas cidades todas. Ainda vende para nós. Quer dizer, países pequenos com muito mato. Nós somos países, cidades pequeninas, com muito mato, mas cidades pijadas de gente que sai do campo para vir à cidade passar fome. Então, nós é o problema de inversão de valores. Agora, o discurso do presidente está correto, mas não basta o discurso, tem que ser seguido de ações. Em 1983, quando o presidente Samora falou da Operação Produção, implementou. A Operação Produção era mandar pessoas irem produzir. E foram produzir. Claro que houve muitos erros, houve pessoas que não calharam bem, mas mesmo assim, você viajando para algumas províncias, apanha pessoas e filhos dessas pessoas. Não ia ser muita gente. Que já se instalaram de vez lá. São filhos de muita gente. Exatamente. Que já se instalaram de vez lá e alguns deles até estão autossuficientes do ponto de vista de produção. É para estabeleceram-se, produziram, acharam que afinal descobriram um território riquíssimo em termos de solos. Exatamente. Agora, o problema é que o presidente está a falar isto. Agora que é a crise de combustíveis. Pode acabar a normalmente crise. falamos sempre nas crises. Essa coisa do gás, está-se falando do dinheiro do gás. É porque em 2007 falou-se muito também porque dos combustíveis. Já estava na Getrofa, depois, quando passou até a crise. Até falou-se daquele de pão de mandioca. Pão de mandioca. Quando passou aparentemente a crise, esquecemos. Então, esse é que é o maior problema de nós todos em Moçambique. É que o presidente se esquecer. Falta que, por exemplo, a imprensa lembra o presidente. Diz assim, o presidente, lembra-se daquela coisa de hortas que andava a dizer que até tínhamos que tirar o papel. Então o presidente podia fazer um exercício na presidência, tem um espaço, eu podia fazer também uma horta ali. Até tem grande espaço ali, inútil. Que podia até fazer, liderar pelo exemplo, uma hortinha ali também, acho que não faria mal. Os milícios também têm que passar a mostrar as suas hortas. Eu acho que, parecendo brincadeira, se começarmos a levar isso a sério, podemos de fato resolver muitos problemas. Os guerrilheiros da Frelimo, na Xungueia, tinham uma chamba. Tinha uma chamba, o presidente Samora era dirigente até do centro de Naxingué, mas também da Machamba. Tinha uma chamba, lá as pessoas eram escaladas para irem produzir. E produziam muita coisa. Sim, produzia-se muito. Agora, e não só na Xungué, mas também nas zonas libertadas, havia sempre produção. Agora, onde é que morreu esse espírito? Acho que a burguesia nos... Onde é que morreu esse espírito de que vamos comprar tudo? Vamos comprar tudo, verdura, comprar tudo, comprar. E como não produzir, vamos buscar na África do Sul. O Salamão que está lá em Taninga, que lá podemos arranjar também aqui um espaço para nós, não, para ver o produto. Se quiserem negociar o espaço, vamos negociar. Vamos avançar então para a terceira questão aqui. O Bernardo Manguel Jussai. Essa tem a ver com a questão da humanização do setor de saúde. Nós estamos a ver há uma proliferação aqui de centros, de institutos de formação, de enfermeiros, de pessoal de saúde. Mas temos visto, recebendo vídeos, de facto, que mostram uma
criminosa ação de muito pessoal de saúde contra doentes. Então ele perguntava-se como é que podemos garantir qualidade com essa proliferação. Não, acho que o problema não é da proliferação. O problema é dos princípios éticos implementados em cada local de trabalho. Sim, a ética, quer dizer, a exigência ética e deontológica tem que ser forte no local de trabalho. Porque não interessa, se você vem de uma escola onde não aprendeu ética, então não consegue emprego aqui. Porque aqui tem que ser sério, tem que ser uma pessoa respeitosa, tem que ser uma pessoa que trata bem os doentes, tem que ser uma pessoa, quer dizer, o doente está em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa que dialoga com os doentes. Agora, o problema é que você apanha pessoas mal-humoradas na saúde, quase em todos os níveis. Quer dizer, num hospital como o Hospital Central, onde as pessoas deviam ser exemplo do país, o Hospital Central de Maputo, de Nampula, de Quilimane e da Beira, devia ser exemplo de bom atendimento. Mas você vai para esses locais e está aí, as pessoas já querem os doentes, as pessoas já tiradas de qualquer maneira, como se fossem lixo. É uma coisa que assusta, quer dizer, como é que a claro pessoa que consegue ignorar o sofrimento de uma pessoa? Então, aí na saúde, é onde as pessoas começam a ter Não é um problema de saudades. salários, não é? Não é problema de salário, é problema de atitude e da liderança no setor. Não é problema de salário. Se você tem um problema de salário, fica em casa então. Por que vai trabalhar quando não tem salário? Se você acha que o salário é terrível, não é maltratar o doente, é reclamar junto de quem lhe deve pagar e não lhe pagando, você toma as suas próprias decisões, não é descarregar a sua raiva no doente, porque o doente não é a pessoa que lhe vai pagar o salário. É aí onde nós, saudosistas, pensamos logo no Ivo Garrido, no moralizador da saúde. Quer dizer, porque ele o que fazia? Invadia as unidades sanitárias, entrava de qualquer maneira sem avisar, não havia visita do ministro. E agora, o ministro vai visitar o Hospital Central de Maputo. Claro que nesse dia vão varrer, até vão limpar as casas de banho. Mas se ele for sem avisar e começar a entrar nas unidades, tipo aquilo que o presidente Samora fazia. Samora visitava as unidades de produção, visitava os hospitais. Salomão está muito saudosista. Não é saudosismo, é tentar ter uma referência de que este país nem foi sempre assim. Quer dizer, você vê num país organizado, quando chega neste marasmo, a primeira coisa que lhe ocorre é lembrar-se do passado. Quer dizer que não, eu não cresci assim. As coisas estavam organizadas, as coisas estavam cada coisa no seu lugar. Nos tempos aqui, as coisas estavam minimamente organizadas. Agora, como é que nós chegamos a esta bandalheira? A liderança. Chegamos porque os dirigentes já não tomam medidas, porque os dirigentes já não responsabilizam as pessoas, os dirigentes já não punem a pessoa que não se comporta bem. Então, o problema está aí. É que os dirigentes, não sei se querem ser aplaudidos, parece que os ministros, os diretores nacionais, parece que querem ganhar eleições também. Então, tem que se comportar bem aqui dentro. Não, quer dizer, comportar-se bem é necessário, mas tem que ser rigoroso, atuante e organizado. O desleixo tornou-se uma instituição. Então, nós crescemos naquele tempo que dizia que a incúria pune-se, a indisciplina pune-se, a negligência pune-se. Agora, hoje em dia, a negligência premia-se. Você, por ser muito negligente, é capaz de ser promovido. Então, não pode ser. E daí eu penso que nós temos que ser sérios. E isto, o presidente fala, mas há um momento que o presidente tem que deixar de falar, passar a tomar medidas, setor por setor. Setor da saúde, o que é que está a faltar para as pessoas sentirem-se bem? Quando se coloca aquele gesso de cartolinas, é realmente falta de gesso ou é negligência de alguém que devia tratar do assunto e não tratou devidamente? E tomar medidas sobre isso. Medicamentos. Por um lado, o ministro da Saúde diz que temos medicamentos para 5 meses, mas você vai ao hospital e não há medicamento. Porque onde é que ficam os medicamentos de que fala o ministro? Então é preciso tomar medidas. O roubo também. É preciso. Até já disseram que temos um mecanismo que detecta o roubo, já não haverá roubo. Agora, onde é que estão os medicamentos? Se já não são roubados, então estão armazenados. Então não pode ser. Os medicamentos não é para ficarem armazenados. Exato. Então eu penso que é preciso resgatar
Houve coisas negativas no passado, não é? Nós não estamos aqui a exaltar coisas negativas, estamos a exaltar aquilo que foi bom, aquilo que ajudou a construir o país até hoje. E que se nós conseguíssemos resgatar esses valores, o país podia minimamente aguentar com o futuro. Salomão, então, acho que ficaram aqui as 3 questões relevantes, foram aqui colocadas. Agradecermos, são muitas questões que estão enviadas. Esses países que andamos a elogiar, China, são países rigorosos. Você não brinca na China. Até com membros do governo. O vice-presidente da República foi fuzilado, condenado à pena de morte. Então, são países sérios. Ali há muito rigor. Então, agora, na China, constrói-se um prédio de 20 andares em uma semana. Por quê? Porque tem cultura de trabalho, tem responsabilização, tem medidas concretas que se tomam sobre as pessoas. Agora, nós aqui, um prédio de 2 andares leva quanto tempo? 6 meses. Se terminar. Se o empreiteiro não desaparecer com 70% do adiantamento. Exato, Salomão, então ficaram aqui essas notas. Foi assim que fizemos esta rubrica, então, Salomão responde. Exato. Então, Salomão, está tudo dito. Não sei se tem mais alguma questão que queria, antes de fecharmos o programa. Está tudo dito. O Herói Nacional, o Salomão não fez nenhum comentário sobre... É verdade. Por acaso, se calhar vamos fazer melhor no dia do funeral. O Joaquim José Munhepe, um grande herói, é tenente-general, tem uma patente de tenente-general. Eu conhecia ele mais quando era comandante militar provincial de Sofala. Foi um grande comandante em termos operativos, em termos da direção. É da mesma geração com o comandante Fondo, o Domingos Fondo, e Fernando Matavel, e esses todos, o Eduardo Nia em Nampula. Esses foram uma geração dos primeiros comandantes militares empossados por Samora em Chibuto, em 1982. Quando foram promovidos todos para a patente de major-general, mas, por exemplo, Brigadeiro Nia passou para major-general, outros também passaram para major-general e foram colocados nas províncias como comandantes militares provinciais. E tiveram um desempenho extraordinário. E eles eram veteranos da luta de libertação nacional. Dirigiu o centro lá de Naxunguaia. Exatamente. Ele era especialista em comunicações, então foi frequentar curso na União Soviética e em outros países na área das comunicações. E diziam eles que era um comunicador exímio, quer dizer, não só desempenhava normalmente como uma tarefa, mas fazia de forma tão criativa que deixou marcas indeléveis nessa área. Portanto, nossa memória a este grande antigo combatente de libertação nacional. Exato. Então fica aqui esta nota também do Herói Nacional. Com esta nota, então, queríamos agradecer os nossos internautas, os nossos telespectadores. É uma questão, só queria também, uma questão mesmo de honestidade com os nossos telespectadores. Temos estado a receber muitas mensagens nas nossas redes, por que razão nós não estamos a transmitir na TMT. Nós, de facto, na MBC, está fora do ar na TMT por razões comerciais, está a reavaliar essa parceria, porque de facto o investimento mensal é muito avultado e estamos aqui a ver, a nível do Conselho de Administração, se valerá a pena continuar nesta plataforma, quais são as alternativas que estão a ser estudadas. Estamos também em negociação com outras plataformas para que de facto o Senado da MBC possa de facto ser transmitido em outras plataformas. Então são negociações que nós acreditamos que nos próximos meses teremos aqui boas novidades a trazer, mesmo a parceria com a própria TMT está a ser reavaliada e provavelmente a qualquer momento poderemos retornar. Portanto, é um exercício a ser feito, a MBC é um canal novo e tem sido, de facto, um exercício muito grande manter esta ideia de um jornalismo sério, sem muito espatafatalho, sem muito espaço de entretenimento. Portanto, a nossa ideia, mesmo difícil, nós queremos continuar com a nossa marca de fazer um canal 100% de informação. É um exercício que não é fácil, mas que com a determinação do Conselho de Administração, acreditamos nós que vamos ser bem-sucedidos nesta nossa jornada. Então fica aqui o esclarecimento, mas continuamos disponíveis nas nossas plataformas e também na TV Cabo. Então fica aqui esse esclarecimento e mais uma vez agradecemos a vossa audiência
E novo encontro fica marcado então para o próximo domingo. Boa noite, excelente semana para si.